O que é destaque nesta terça-feira. Preços Unificados leva a Procon pedir à Polícia Federal que investigue suspeita de cartel em postos de combustíveis em Manaus. Informe epidemiológico revela que subiu para 906 número de casos confirmados de sarampo na cidade. TSE define urna eletrônica e confirma 13 candidatos à presidência. Dados dos presidenciáveis serão enviados aos 27 tribunais regionais. Tribunal Superior Eleitoral suspende propaganda com mensagem de Lula em apoio a Haddad. Presidente sul-coreano chega a Pyongyang para a terceira cúpula com o ditador Kim. Avião russo desaparece na costa síria com 14 militares a bordo. Inter perde para Chapecoense e deixa o São Paulo isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Após tentar subornar policiais, militares, advogado é preso dentro de unidade policial. Preso homem que estuprou garota de 4 anos. Camelô tem casa invadida e é morto enquanto dormia no Jorge Teixeira. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. O de ontem, mais uma vez, foi de muito calor, com sensação térmica de 40 graus. Hoje não será diferente, com os termômetros devendo esbarrar nos 34 graus Celsius. A madrugada termina com 25 graus e 74% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Terça-feira, 18 de setembro. 261 dias do ano. Faltam 104 para terminar 2018. Dia de São José de Cupertino. Também é o dia da televisão, o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma e o Dia dos Símbolos Nacionais criados por decreto em 1822. De sábado até esta segunda-feira, o Rio Negro baixou 31 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 15 centímetros. Fatos marcantes da história. 1818, independência do Chile. 1870, Guerra do Paraguai. Derrota do Paraguai em consequência da morte de Francisco Solano Lopes. 1927, a rede de rádio CBS faz a sua primeira transmissão. 1950, a inauguração da TV Tupi em São Paulo. Foi a primeira emissora de televisão do Brasil. 5h35 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Postos do Cine Manaus selecionam candidatos a 14 vagas de emprego nesta terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. São oportunidades para operador de loja, atendente de restaurante, gerente farmacêutico, dentre outras áreas. Os interessados devem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal, na Praça 14, dentro do shopping Felipe Dal, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, lança edital com 3.499 vagas para cursos de qualificação profissional. As inscrições acontecerão no dia 20, de 6 às 17 horas, por meio deste link. inscrição.cetam.am.gov.br. São 46 cursos gratuitos e 156 turmas. As atividades acontecerão no Centro de Convivência, Centro Cultural Tiago de Melo e Escola de Educação Profissional Padre Estélio Dalisson. A Universidade Federal do Amazonas, por meio da Comissão Permanente de Concursos COMPEC, realizou no domingo o concurso público para a contratação de técnico administrativo em educação. As provas foram aplicadas em 9 locais da capital amazonense, em 7 escolas públicas e nos 2 blocos da Faculdade de Ciências Agrárias do setor sul do campus sede e nos campi de Humaitá, Coari, Itacoatiara e Parintins. O gabarito preliminar, as provas e o formulário para interposição de recursos já estão disponíveis na página da Compec. O endereço é www.conveste.ufam.edu.br. Até hoje, os candidatos podem apresentar recursos contra questões das provas objetivas. A Compec indica o dia 22 de outubro como data provável para a publicação do resultado final do concurso. A greve geral dos caminhoneiros ocorrida em maio ainda é apontada como a grande vilã da fraca movimentação na economia brasileira. É o que retrata uma pesquisa nada animadora divulgada pela CNC.
a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que projeta queda no volume de vendas e perdas na abertura de vagas temporárias em uma das datas mais importantes do varejo, o Natal. Para o economista-chefe da divisão econômica da CNC, Fábio Bentes, a expectativa é menor no número de contratação em relação ao ano passado, porque deriva de um cenário menos favorável, além do impacto da greve dos caminhoneiros, aspectos como a recessão econômica, o aumento do dólar e um ano de eleições devem afetar diretamente o desempenho de oportunidades para o setor. Em comparação ao mesmo período de 2017, quando houve 73.900 vagas temporárias, este ano estima-se uma retração de 1,7%, que representa 72.700 postos criados para as festas de fim de ano. O Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos enseja a edição 2018, destinado a pessoas privadas de liberdade, conta este ano com a participação de 546 internos das unidades prisionais do Amazonas, sendo 413 da capital e 133 das unidades do interior do estado. O total é 8,75% superior que o registrado no ano passado, quando a adesão ao exame totalizou 253 inscritos. Cinco horas e 39 minutos em Manaus. A coordenação da área técnica de saúde da criança da Secretaria de Estado da Saúde, a Suzan, realiza a partir desta terça-feira até a próxima quinta-feira um curso de sensibilização do método canguru em período integral na maternidade Ana Braga, na zona leste de Manaus. O curso é voltado para profissionais de maternidades públicas e particulares. O método canguru consiste em uma série de procedimentos de cuidados aos bebês prematuros ou de baixo peso, que preza pelo atendimento individualizado da criança, com a presença da mãe nas rotinas do tratamento dentro das maternidades. A estratégia é apoiada pelo Ministério da Saúde. No Amazonas, todas as maternidades da rede estadual aplicam o método no tratamento de bebês prematuros ou de baixo peso. A maternidade Ana Braga é referência na área. Com estoque de sangue bem abaixo da média, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas está convocando a população para doação com urgência. A coleta dura entre 5 e 10 minutos e todo o processo desde a entrada até a saúde da unidade é de apenas 1 hora. Para atender tanto a rede pública quanto a privada, a média ideal de doadores por dia é de 200 a 250. Porém, na Semana da Pátria, por exemplo, oscilou entre 120 e 150 e agora está em 190. Estamos com estoque baixo em todos os tipos de sangue. Precisamos mobilizar toda a população para vir doar. É rápido, não custa nada, não dói e salva muitas vidas, afirma a chefe do Departamento do Ciclo de Sangue, Socorro Veiga. Em média, são retirados entre 390 e 460 ml. Aventada como estímulo inicial para reaquecer a economia ano passado, a liberação dos recursos do FGTS aos trabalhadores brasileiros expôs a dificuldade do varejo de caminhar com as próprias pernas. Em julho de 2017, quando o efeito do recurso era sentido nas lojas, o volume de vendas no comércio foi de 1% maior que julho de 2018. O dado faz parte do PMC, pesquisa mensal do comércio, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e mostra que os segmentos que mais puxaram para baixo o desempenho foram os livros, jornais e as revistas. O leilão da Amazonas Distribuidora de Energia para empresas da iniciativa privada, prevista para acontecer no próximo dia 26, tem gerado incertezas quanto à futura prestação de serviços no estado. Para representante do setor, o processo de privatização da estatal pode encarecer a conta de energia elétrica do consumidor amazonense e precarizar a atividade de distribuição de energia para localidades mais distantes. O economista Luiz Roberto Coelho disse que será necessário subsídio às empresas. A União pagou em agosto 328,13 milhões em dívidas atrasadas de estados, segundo o relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito divulgado pelo Tesouro Nacional. Do total,
189,46 milhões são débitos não quitados pelo Estado do Rio de Janeiro. Além disso, o Tesouro pagou 135,88 milhões referentes a dívidas de Minas Gerais e 2,79 milhões de Roraima. Este ano o total chegou a 2,825 bilhões de dívidas em atraso de estados e municípios. Esse valor de 2,175 bilhões cabem ao Estado do Rio. 553,15 milhões de reais a Minas Gerais, 55,49 milhões ao Piauí, 30,41 milhões a Roraima e 10,94 milhões de reais à Prefeitura de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Como garantidora de operações de crédito de estados e municípios, a União, representada pelo Tesouro Nacional, é comunicada pelos credores de que não houve a quitação de determinada parcela do contrato. Caso o ente não cumpra suas obrigações do prazo estipulado, a União paga os valores. Agora às 5h43 em Manaus. O desafio da formação de excelência é o tema da palestra que será ministrada pelo vice-reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, professor Dr. Cláudio Jorge Pinto Alves, nesta terça-feira, a partir das 14 horas, na sede da Fundação Matias Maclini, no Distrito Industrial. O vice-reitor estará em Manaus a convite da Fundação, considerada case de aprovação de alunos do ITA em toda a região norte. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima realizou na manhã de ontem, na sala do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, Sejusc-JT, no Fórum Trabalhista de Manaus, a abertura da 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. O evento segue até o próximo dia 21 deste mês de setembro. O Conselho Nacional de Justiça determinou que o Tribunal de Justiça do Amazonas reabra as investigações contra desembargadores suspeitos de usar a verba da saúde do Estado para pagar tratamentos médicos no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo entre os anos de 2012 e 2016. Informações apuradas dão conta de que cerca de 4,5 milhões foram desviados dos cofres públicos para pagar o tratamento médico de pelo menos 20 pessoas. Todos os pacientes tinham relação de proximidade com os governos da época. Depois que o caso foi revelado, o Tribunal de Justiça instaurou uma reclamação disciplinar para apurar a conduta dos 4 desembargadores, mas o procedimento foi arquivado. As apurações concluíram que havia irregularidade na documentação do denunciante, além de imprecisão nos fatos narrados. O CNJ rejeitou esses argumentos e determinou a reabertura das investigações. O ministro Humberto Martins afirma que a conduta dos desembargadores deve ser investigada, porque há resolução no CNJ, a informação de que o corregedor deve apurar qualquer denúncia recebida. Sobre a falta de precisão nas informações, o ministro destaca que o fato foi destaque na imprensa nacional. Ele determinou também que o Tribunal de Justiça do Amazonas encaminhe todos os atos e procedimentos adotados na investigação em um prazo de 30 dias. Agora 5h45 em Manaus. A suspeita de formação de cartel em postos de combustíveis de Manaus levou a Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Procon Manaus a solicitar investigações das polícias federal e civil. O órgão detectou a padronização de preços na comercialização de combustíveis na capital e enviou levantamentos para as polícias. Durante fiscalizações, o Procon Manaus percebeu que havia uniformização de preços, ou seja, a cobrança de valores idênticos na venda de gasolina, etanol e diesel em postos da capital, principalmente nas zonas leste, sul, oeste, centro-oeste, centro-sul e norte. O Sindicato Estadual do Comércio Varejista de Combustíveis, derivado de petróleo, álcools, lubrificantes, gás natural veicular, biocombustíveis e das lojas de conveniência do estado do Amazonas, o Sindicombustíveis AM, se posicionou e disse que a definição de preços é livre. O 28º informe epidemiológico de monitoramento do sarampo divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira aponta que a capital registra 906 casos confirmados da doença. São 25 casos a mais do que o registrado no 27º informe epidemiológico, publicado pela Secretaria Municipal de Saúde e Ciência no dia 10 de setembro. O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, lembra que o informe é lançado semanalmente por meio da Sala Municipal de Situação de Vigilância em Saúde,
que conta com representantes da Sensa, da Fundação de Vigilância em Saúde e da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. De acordo com o 28º informe, Manaus conta com 7.690 notificações de sarampo, sendo 906 confirmados, 396 descartados e 6.388 em investigação. Interagindo com os ouvintes, agradecemos a todos que através das redes sociais mandam recados aqui para o Jornal da Manhã. E quem está acompanhando e interagindo com a gente é a Rayana e a Rafaela, lá do Carrefour de Adrianópolis, que acompanham o Jornal da Manhã. Vocês no interior do estado, que também se manifestam aqui através do aplicativo Humano e de outras capitais do Brasil. Vem, por exemplo, aqui do Rio Grande do Norte, informações de que estão acompanhando o Jornal da Manhã. Pesquisas Ibope aponta os 3 primeiros colocados na disputa pelo governo do estado. A pesquisa divulgada ontem aponta os seguintes percentuais de intenção de voto. Amazonino Mendes do PDT, 30%. Wilson Lima do PSC tem 23% da preferência do eleitorado. Davi Almeida do PSB, 20%. Omar Aziz do PSD, 14%. A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica e realizada entre os dias 13 e 16 de setembro. É o segundo levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral. Na modalidade espontânea da pesquisa Ibope, em que o pesquisador somente pergunta ao eleitor em quem ele pretende votar, sem apresentar a relação de candidatos, o resultado foi este, do levantamento feito entre 13 e 16 de setembro. Amazonino Mendes do PDT, 23%. Wilson Lima do PSC, 17%. Davi Almeida do PSB, 15%. E Omar Aziz do PSD, 8%. 5h49 em Manaus. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, participa nesta terça e quarta-feira em Brasília de um encontro nacional de dirigentes de vigilância em saúde. Entre os temas que serão discutidos estão a qualificação da vigilância no país, o surto de sarampo e a cobertura vacinal. Segundo Bernardino, será debatida no encontro também a dificuldade enfrentada pelos municípios de todo o país em atingir as metas das campanhas nacionais de vacinação. A ação mais recente de combate à poliomielite e sarampo, campanha que encerrou no dia 14, teve o prazo prorrogado por 2 vezes até que se atingisse a meta de vacinar pelo menos 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos. É claro que isso é preocupante em todo o país. Vamos conversar sobre essa situação e discutir alternativas. O tema do encontro é justamente para tratar disso. O programa de qualificação da vigilância, da situação do sarampo e da cobertura vacinal nos estados, disse Bernardino. Na tarde desta segunda-feira, o delegado Frederico de Souza Marinho Mendes tomou posse como o novo delegado-geral da Polícia Civil durante solenidade realizada no auditório Cibarroso, nas dependências da Delegacia Geral no bairro Dom Pedro. O novo delegado-geral foi nomeado pelo governador Amazonino Mendes a contar do dia 10 de setembro deste ano. Na ocasião, Frederico Mendes reafirmou o compromisso com a instituição e com os servidores. A mudança no comando da Polícia Civil faz parte da implantação do Guardian 24 Horas, programa de reestruturação do Sistema de Segurança Pública do Estado, resultado da consultoria da Giuliani, e conta também com a nomeação do delegado Ivo Henrique Moreira Martins, que passou a atuar como delegado-geral adjunto da instituição, que foi nomeado para o cargo no dia 3 de setembro passado. A Justiça do Amazonas decretou a prorrogação da prisão temporária do empresário Fabiano Neves dos Santos, proprietário da empresa de segurança Forte VIP, presa em flagrante em um motel com uma menina de 13 anos em agosto deste ano, em Manaus. A tia da menina que foi presa na ocasião é acusada de aliciar a sobrinha e outras menores. Também teve a prisão temporária prorrogada por mais 30 dias. Ambos são acusados de estupro de vulnerável, crime hediondo e exploração de prostituição infantil. O caso já era investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente quando uma denúncia anônima informou o local para onde os suspeitos levariam a garota. Equipes da unidade especializada foram até o motel indicado e flagraram o crime. Segundo a polícia,
A tia da menina costumava entrar no motel no banco do passageiro para que a sobrinha não fosse vista e pudesse levantar suspeitas de funcionários dos estabelecimentos. Ela se mantinha escondida no banheiro durante o programa. Em nível nacional, o dólar fechou em queda de quase 1%, cotado a R$ 4,12 no dia de ontem. A moeda norte-americana recuou 0,98%, negociada a R$ 4,1261 na venda, de olho em cenário eleitoral e também no exterior. O Ibovespa subiu 1,80% a 76.788 pontos. A Receita Federal informou ontem que foram notificadas 716.948 microempresas e empresas de pequeno porte que podem ser excluídas do regime especial unificado de arrecadação, tributos e contribuições Simples Nacional por motivo de inadimplência. Ao todo, as dívidas somam 19,5 bilhões de reais. E atenção, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, informou que começa a partir do próximo domingo, dia 23, em 10 estados, o processo de bloqueio de celulares irregulares, aparelhos adulterados, roubados, extraviados e não certificados pela Anatel. Segundo a agência, que divulgou a informação ontem, a medida atinge os usuários de celulares de estados das regiões Centro-Oeste, Sul, Norte e Sudeste. No Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, quem estiver utilizando aparelhos irregulares vai começar a receber a partir deste domingo mensagens alertando sobre o problema. Esportes. O Internacional precisava apenas vencer a desesperada Chapecoense para assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Mas essa segunda-feira, no encerramento da 25ª rodada, foi surpreendido pelo time catarinense na Arena Condá. Dominado em boa parte dos 90 minutos e diante de atuação inspirada do goleiro Jandrei, acabou derrotado por 2-1 de virada. Resultado muito comemorado pelos São Paulinos. No final da partida, o Internacional ainda desperdiçou uma penalidade. 5h54 em Manaus, que tem no momento 25 graus de temperatura. Polícia. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a 4ª fase da operação Registro Espúrio para investigar supostos desvios de valores da conta especial Emprego e Salário. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e um dos alvos da investigação é o advogado Tiago Cedras, filho do ministro Haroldo Cedras do Tribunal de Contas da União. O apartamento e escritório de Tiago são alvos de buscas. O sócio dele, Bruno Galiano, é alvo de mandado de prisão temporária. No total, a Polícia Federal cumpre 16 mandados de busca e apreensão e 9 de prisões temporárias em Brasília, em Goiânia, em Anápolis, em São Paulo e Londrina. Um advogado de 33 anos foi preso em flagrante ao tentar subornar policiais militares ontem no bairro Nova Cidade. Segundo a polícia, ele ofereceu cerca de R$2.500 aos policiais militares em troca da liberação de 2 homens, ambos de 24 anos, presos com arma e drogas. De acordo com o tenente André Paiva, da 15ª Companhia Interativa Comunitária, os suspeitos foram localizados após uma denúncia na invasão Estrela de Davi. No momento da abordagem, 4 homens estavam em um veículo modelo HB20, onde a polícia encontrou porções de drogas e uma pistola, que foi roubada de um militar no dia 21 de junho, no bairro da União da Vitória, zona oeste da capital. Os 4 suspeitos foram levados ao 15º DIP para os procedimentos cabíveis. Ainda segundo Paiva, enquanto a ocorrência era registrada, o advogado se apresentou e pediu para conversar em particular com os militares. O tenente afirma que outros policiais filmaram o momento em que o advogado tentava entregar cerca de R$2.500 ao militar. O advogado foi preso em flagrante. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, a OAB-AM, disse que a Comissão de Prerrogativas está acompanhando o caso e vai tratar da defesa técnica do advogado por entender que houve a ocorrência flagrante, preparado ou forjado. A ordem afirma ainda que considera abusiva a exposição do advogado por meio de imagens não autorizadas. Um homem de 39 anos foi preso suspeito de estuprar uma garota de 4 anos no bairro Tancredo Neves. Ele era vizinho da vítima. A criança estava na casa do suspeito quando ele abaixou as calças e a forçou a praticar sexo oral. O homem era foragido da justiça e já respondia pelo crime de estupro. De acordo com o delegado Cristiano Castilho, do 14º DIP, a mãe da criança procurou a delegacia para denunciar o caso.
Após o crime, a criança contou o que o suspeito havia feito. Segundo a polícia, a criança brincava no quintal de casa do homem no dia do caso. Ele confessou o crime. Ele já responde a outro processo pelo crime de estupro. Ele estava preso. Em 2014, conseguiu prisão temporária, como sempre, e não compareceu mais ao sistema prisional, informou o delegado. Um homem de 28 anos foi preso nesta segunda-feira com armas, munições e um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas no bairro da Compensa 3. De acordo com a polícia, o Wendel Mar de Souza é suspeito de cometer homicídios a mando de uma facção criminosa. Segundo o secretário executivo adjunto de operações, delegado Guilherme Torres, a polícia recebeu informações de que um traficante que atua no bairro da Compensa estaria atuando como gerente de um local de tráfico. Ele é vinculado a uma facção criminosa que atua em Manaus. Ele municiava os soldados com armamento e drogas. Estava com muita munição e pinos para fazer cocaína, informou o secretário. Ainda conforme Torres, Souza é suspeito de participar de um homicídio no bairro de Santo Agostinho, na zona centro-oeste de Manaus. Ele ditava ordens para membros da facção, entre elas a execução de homicídios. O suspeito foi preso em uma casa na rua Santa Clara, onde a polícia apreendeu uma pistola 9mm, um carregador com 84 munições de pistola .40 e 9mm, além de uma balança de precisão, radiocomunicador e um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas. Briga entre alunos dentro do SET de Iranduba deixa um dos envolvidos com a orelha cortada. Quem tem os detalhes é J. Rai. O estudante Luan Alves do Amaral, de 12 anos de idade, sofreu um corte na orelha na tarde de ontem durante uma briga com um colega que seria maior do que ele e o teria espancado violentamente. A confusão, segundo o relato da irmã do estudante, a doméstica Paula Vitória Alves, aconteceu no interior do SET, Centro de Educação de Tempo Integral Maria Isabel Desterro e Silva, em Iranduba, onde Luan Alves cursa o 6º ano do ensino fundamental. De acordo com a irmã do estudante, ele chegou em casa em Cacau Pireira no início da noite de ontem com a orelha cortada e sangrando muito. Foi levado à unidade básica de saúde Vitória Paz, onde foi submetido a curativo que levou 3 pontos no local do ferimento. Segundo a doméstica, Luan Alves chorava muito e não soube dizer que tipo de instrumento o outro aluno utilizou para ferir-lhe a orelha, mas relatou que o agressor bateu muito nele. O caso será levado hoje ao Conselho Tutelar de Iranduba e à 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil. A reportagem tentou contato na noite de ontem com a gestora do SET no município, professora Nizete Correia, mas devido ao adiantado da hora, ela não respondeu às mensagens. Todavia, o espaço está aberto para manifestação da direção da escola a respeito do assunto. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h35. O corpo de um homem foi encontrado no início da noite de ontem no bairro do Coroado. Um catador de latas que passava pela área localizou o corpo que estava em estado de decomposição. A polícia, o homem relatou que caminhava por uma alça de acesso da Avenida das Torres quando encontrou o corpo em uma área de mata. Em seguida, ele pediu ajuda de um mototaxista que passava pelo local para acionar a polícia. De acordo com o Departamento de Polícia Técnico-Científica, o DPTC, o corpo estava em avançado estado de decomposição e não foi possível identificar a causa da morte. O camelô Janderson Castro de Souza foi assassinado com 9 tiros na manhã de ontem enquanto dormia na casa de sua mãe, localizada na rua Camomila, na comunidade João Paulo II, quarta etapa, bairro Jorge Teixeira. A mãe, a dona de casa Valda Souza, de 65 anos de idade, disse que o filho tinha envolvimento com pessoas erradas, mas era uma pessoa reservada. A vítima morava no bairro Zumbi e trabalhava no centro da cidade como camelô. Ele teria ido até a casa da mãe para consertar um encanamento. No momento do crime, Janderson e a dona da casa estavam no imóvel. Segundo a polícia, 2 criminosos passaram pelo local 2 vezes em um carro branco para ver se Janderson ainda estava no imóvel. A terceira vez, os homens estavam em uma motocicleta e invadiram a casa atirando contra o camelô. A vítima estava deitada em uma rede e foi surpreendida. Os 2 suspeitos fugiram e não foram identificados. O titular do 30º Distrito Integrado de Polícia, Torquato Moser, explicou que os disparos que atingiram o camelô vieram de uma arma calibre 380. A perícia criminal afirmou que 7 dos tiros atingiram a cabeça de Janderson, enquanto 2 a mão e o braço.
Últimas notícias. As bolsas asiáticas chegaram a mostrar mais fraqueza no início do pregão, mas fecharam na maioria em alta, com investidores em geral dando pouca importância ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que uma nova rodada de tarifas sobre produtos chineses entrará em vigor na próxima semana. Nesta madrugada, o governo chinês já disse que pretende retaliar. Algumas praças se recuperaram após quedas recentes, como Xangai e Tóquio, registrando altas superiores a 1%. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, inicia hoje a 6ª reunião deste ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. A segunda parte do encontro ocorrerá amanhã, dia 19, quando será anunciada a decisão no fim do dia. Para instituições financeiras consultadas pelo Banco Central, a Selic deve permanecer em 6,5% ao ano pela 4ª vez seguida. Nas 3 últimas reuniões, o Copom optou por manter a Selic depois de promover um ciclo de cortes que levou a taxa ao menor nível histórico. Depois de visita a Luiz Inácio Lula da Silva no prédio da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba ontem, o candidato à presidência Fernando Haddad declarou que o ex-presidente orientará um possível próximo governo petista, mas não detalhou qual seria o papel dele na gestão. O candidato não detalhou, no entanto, se Lula ocuparia um cargo no eventual novo governo do PT. O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira que 21 servidores, além de 4 pilotos, foram impedidos por índios Yanomami de retornar à base e estão em uma aldeia na região de Surucucu, município de Alto Alegre, no norte de Roraima. Os indígenas retiveram as 3 aeronaves usadas pelos profissionais que prestam serviço de atendimento à saúde nas aldeias. Eles fazem parte da Secretaria Especial de Saúde Indígena e do Ministério. A manifestação dos indígenas ocorre após a morte de 2 crianças menores de 1 ano na região. O ministro do Comércio da China, Zhong Shan, disse durante reunião com representantes de grandes companhias estrangeiras que medidas protecionistas dos Estados Unidos irão afetar tanto interesses chineses quanto americanos e prejudicar a economia global. Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira tarifa de 10% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses em uma nova rodada da guerra comercial envolvendo os dois países. A cobrança de tarifas para importação terá início em 24 de setembro e a taxa aumentará para 25% no fim de 2018. Equipes de resgate cavavam com pás e até com as mãos à procura de desaparecidos em um deslizamento de terra provocado pelo tufão Mangkhut, que deixa 74 mortos nas Filipinas, segundo o último boletim das autoridades. Mangkhut, considerado o tufão mais forte do ano, destruiu no sábado numerosas casas e inundou as regiões agrícolas do norte das Filipinas antes de seguir para Hong Kong e o sul da China. O presidente sul-coreano Moon Jae-in chegou a Pyongyang nesta terça-feira para sua terceira cúpula com Kim Jong-un, enquanto tenta reiniciar as negociações de desnuclearização entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Moon, cujos pais fugiram do norte durante a Guerra da Coreia, passará 3 dias na Coreia do Norte. O presidente viajou à capital norte-coreana acompanhado de dirigentes de várias companhias, incluindo o herdeiro da Samsung, Lim Jae-yong, visando reforçar a cooperação econômica entre as duas Coreias. Um avião russo com 14 militares a bordo desapareceu nos radares na noite de ontem quando sobrevoava o mar Mediterrâneo, próximo à costa da Síria, informou o Ministério Russo da Defesa. O avião desapareceu dos radares durante um ataque de 4 caças F-16 israelenses contra posições sírias na província de Latakia, tradicional bastião do regime de Bashar al-Assad. A agência russa RIA Novosti informou que os sistemas de defesa antiaérea sírios interceptaram um ataque com mísseis. A TV estatal síria divulgou imagem de explosões no céu e a agência oficial de notícias SANA citou uma agressão ao ataque contra o Instituto de Indústrias Técnicas, sem precisar a origem do ataque. As autoridades sírias não comentaram o desaparecimento do avião russo e um porta-voz militar de Israel declarou que seu país não faz observações sobre informações estrangeiras. Os mísseis teriam sido disparados desde uma fragata francesa que se encontrava na mesma zona do avião desaparecido. Outras informações dão conta de que o avião foi derrubado por uma bateria antiaérea da própria Síria. O presidente Michel Temer instalou na tarde de ontem o Conselho Nacional de Segurança Pública. Em seu discurso, o presidente mostrou preocupação com a expansão do crime organizado e disse que não se combate a violência apenas com armas. Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, a meta do governo é reduzir em 3,5% ao ano o número de homicídios no país, que hoje é de 4%. Ciro Gomes promete veto à venda da Embraer e diz que Lula sabia de esquema na Petrobras. Candidato do PDT abriu série de entrevista do Jornal da Globo. Para ele, Lula não sabia do mensalão do PT.
mas sabia que pessoas estavam procurando as indicações para roubar na estatal. O Tribunal Superior Eleitoral fechou ontem o sistema de registro de candidaturas à presidência da República, que será inserido nas urnas eletrônicas para votação no primeiro turno das eleições, que será realizado no dia 7 de outubro. Com a medida, ficam confirmados os nomes de 13 candidatos à presidência da República e seus respectivos vistos que tiveram os registros aceitos pelo tribunal. De acordo com o TSE, os dados dos presidenciáveis são enviados aos 27 tribunais regionais eleitorais, que serão responsáveis pelo carregamento das urnas com os dados de todos que vão participar do pleito. Os tribunais locais também vão inserir as informações dos candidatos aos governos estaduais, deputados estaduais, federais e senadores. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos, determinou ontem a suspensão da propaganda eleitoral do candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, em que são lidos trechos da chamada Carta de Lula ao povo brasileiro. A decisão foi tomada de modo liminar após representação feita pela coligação do candidato Jair Bolsonaro do PSL. Segundo o ministro, a campanha de Haddad desrespeitou a legislação eleitoral ao exibir durante grande parte do programa eleitoral a leitura da carta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, declarando apoio ao ex-prefeito de São Paulo. Além de decretar a suspensão imediata da propaganda no rádio e na TV, o ministro deu prazo de 2 dias para que a defesa do PT se manifeste sobre o assunto. 6:51. Os principais jornais do país chegam às bancas nesta terça-feira com esses destaques de primeira página. O Globo do Rio de Janeiro. Homem é morto no Leme. Policial teria confundido guarda-chuva com fuzil. Folha de São Paulo. Movimentação de Mourão acentua desconforto em aliados de Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Ministro do TSE suspende propaganda do PT com mensagem de Lula. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Rodoviários e metroviários ameaçam greve conjunta no Distrito Federal. Estado de Minas. Ibope para governo de Minas, Anastasia 33%, Pimentel 22%. Jornal do Comércio do Recife. Paulo Câmara segue à frente na disputa ao governo de Pernambuco. Armando Monteiro é o segundo. Porto Alegre, 0 hora. Alckmin cai com criança no colo em creche do Distrito Federal. Brasil Econômico. Tesouro pagou 328 milhões em dívida de Minas, Rio e Roraima só em agosto. Edições locais. Jornal do Comércio. Vagas temporárias mais escassas neste ano. A crítica. Área Verde, Invasores do Mindu, tem ações noturnas. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai, operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. Familiares do senhor Arnaldo Versosa de Jesus comunicam com profundo pesar seu falecimento ocorrido na tarde de ontem no pronto-socorro e hospital 28 de agosto, onde se encontrava internado. Seu corpo está sendo velado na capela da Igreja do Imaculado Coração de Maria, no bairro do Morro da Liberdade, de onde sairá às 15 horas de hoje para sepultamento no cemitério de São Francisco. A Rádio Difusora do Amazonas noticiou com pesar o falecimento do senhor Arnaldo Versosa de Jesus. 96,9 Difusora.